Se concentra aí, deixa tudo que você estava fazendo agora, presta atenção e se permita beber desse alimento para o teu espírito, para o nosso espírito. Hoje a gente tem uma convidada especial, vocês não viram ela aqui ainda, porque ela estava se preparando para vir trazer a mensagem do Evangelho para a gente. Arara, boa noite. Hoje eu estou aqui, neste momento, para fazer a leitura do Evangelho, da energia da nossa grande Mãe do Mar, a Rainha do Mar, Iemanjá. Não estive aqui no início, mas estava ali atrás trabalhando, me preparando para esse momento. É o momento da reza, da palavra de Jesus, que toca os nossos corações, que é feito comentário aqui, mas como eu sempre digo, a interpretação é de cada um, onde cada um estiver. Beba, se sacie dessa mensagem hoje, nessa energia tão suave e doce, mas que ao mesmo tempo tem uma força tão grande, que é a energia de Iemanjá. O Evangelho é o Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 6, e aleatoriamente eu abri, não foi tão assim preparado, né, devido às circunstâncias que a gente passa no nosso dia a dia, mas eu sempre quando faço o Evangelho acredito que é aquilo que tem que ser, e a gente tem que enfrentar os desafios como aparecem. Então esse Evangelho eu abri de primeira mão, e tem tudo a ver com o nosso Saravá Online hoje. Atitudes do discípulo. Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe arremessassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestem atenção. Se o seu irmão peca contra você, chame a atenção dele. Se ele se arrepender, perdoe. Se ele pecar contra você 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a você dizendo, estou arrependido, você deve perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha, arranque-se daí e plante-se no mar, e ela obedeceria a vocês. Essa passagem, várias vezes eu já abri, já ouvi, e cada vez ela traz uma mensagem diferenciada. A mensagem de hoje é a mensagem do perdão. É a mensagem da qual todos nós, no nosso dia a dia, passamos por situações do que foi chamado aqui dos escândalos, mas são chamadas as ofensas. Por quantas ofensas, críticas, condenações, julgamentos, nós passamos no nosso dia a dia. Só que aqui mostra qual é a sua atitude diante daquilo. Num primeiro momento, revidar. Num primeiro momento, a gente sente uma vontade, uma fúria, uma raiva, porque somos seres humanos. E o que fazer diante disso? Porque se a gente nada faz, a gente acaba sendo o bobinho, aquele que aceita tudo, submisso, que nada reclama, nada faz, e aí acabamos sendo colocados ou julgados como os trouxas. Mas qual atitude eu deveria ter diante de uma situação como essa? Será que eu deveria ser aquele também
que provoca o escândalo, que pratica a ofensa, quando ele diz que colocaria uma pedra no pescoço e lançaria ao mar, essa pedra citada aqui é uma pedra enorme. Imagina uma pedra colocada em seu pescoço e lançada ao mar. Você não sobreviveria. E é isso que a gente faz diante no nosso dia a dia. Muitas vezes nós colocamos a pedra diante daquele que é colocado em nosso caminho, muitas das vezes para nos alertar, nos instigar a cair na escuridão, nas trevas, ou a praticar o mesmo ato que assim o fez mal a nós. E aí aqui mostra que eu tenho que perdoar. Quando ele fala 7 vezes, nós estamos no ano 7 da espiritualidade, onde todo mundo fala sobre a espiritualidade, fala sobre como devemos amar, como devemos respeitar, mas o principal de tudo isso, como eu vou praticar no meu dia a dia, porque isso é o mais difícil. Quando a gente fala de Iemanjá, a gente sempre vê uma mãe, e uma mãe sempre perdoa o seu filho. Quando ele coloca aqui e pedem, aumente a nossa fé, que é a fé do tamanho de um grão de mostarda, que todo mundo conhece essa parábola, na verdade é aumentar a sua fé, ou é você praticar a sua fé? Quem vive no mar, quem conhece o mar, ou quem gosta de ir ao mar, e eu desde pequena sempre gostei muito do mar, como filha de Oxum é das cachoeiras, mas eu sempre gostei muito do mar. E quando você observa aquela imensidão do mar, você vê diversas pessoas nas suas afazeres, no seu lazer. Uma das coisas que me chamava a atenção era o surfista, que todo mundo muitas vezes achava que era aqueles que tinham as tatuagens, aqueles que ficavam doidos e iam para o mar. Mas um surfista, quando você observa, ele nunca adentra ao mar sem antes fazer um sinal da cruz, sem antes parar diante do mar e rezar. Pode ser um evangélico, pode ser um ateu, pode ser o que for. Ele tem respeito ao mar. Porque se ele adentrar de primeira mão, provavelmente ele pode não voltar. Assim como os pescadores que saem na madrugada, né, muitas vezes ficam a noite em claro, e vão ao mar. Aqueles que conhecem as aldeias dos pescadores, quando eles estão se preparando as redes, eles fazem uma reza pedindo que quando voltar, a rede esteja cheia de peixes para se alimentar ou para a sobrevivência. Quando o pai Elias citou as crianças, quem tem filhos, ou quando você era pequeno e você ia ao mar com a sua família, quantas vezes as mães não ficavam preocupadas onde os filhos estavam, se iam adentrar o mar, e tudo que uma criança quer é entrar naquela água, se banhar, brincar ou fazer os seus castelinhos de areia. Tudo isso o mar nos traz. E quando a gente vai ao mar, hoje, nós umbandistas, ou da nossa religião, ou de outras, será que nós temos o respeito ao mar? Será que quando nós vamos ao mar, até para oferendar, que amanhã é dia 2, dia de Iemanjá, o que eu vou ofertar ao mar, a Iemanjá? Eu vou poluir? Eu vou pedir? Vou agradecer? Ou simplesmente eu vou respeitar? Porque eu ofendo todas as vezes, ou algumas vezes, que eu cheguei até lá, na minha ânsia de querer me banhar, pular as 7 ondinhas, fazer os meus pedidos, mas eu esqueço que muitas vezes eu poluí, muitas vezes eu ofendi. E a dona Iemanjá, mãe, rainha do mar, nunca secou a sua água, nunca fechou o mar para eu poder me banhar. Sempre ofertou a sua água, limpa, pura, cristalina, que quando nós vamos ao mar está sujo, fomos nós que fizemos isso. Então, a toda ofensa que nós fizemos à natureza ou ao mar, ela nos perdoou, ela nos banhou, ela nos purificou, nos renovou. E principalmente nos deu forças para caminhar, seguir as nossas vidas. Como o pai Elias diz, quando você sai do mar, a gente olha e deixa tudo lá. E você vê que sai leve, sai com uma força de fazer as suas coisas. Então agradeça a oportunidade. Não coloque a pedra no seu pescoço e nem do seu irmão
ou daquele que te ofendeu. Perdoe, porque nós já fomos muito perdoados e continuamos a ser. E hoje, nessa energia do mar, nessa força, nessa energia, quem tem a oportunidade de estar diante do mar, eu acredito que vai olhar o mar de outra forma. Quem não tem, olha para o céu. É o reflexo do mar, de forma diferente. A única coisa que nós temos diante do mar é agradecer, ter a esperança, respeitar e perdoar. Arara. Vamos fazer o sorteio, Patrícia. Aproveita que você está aqui. É que eu estou voltando do mar, mas dá para fazer. O pessoal está elogiando a mensagem do Evangelho hoje. A Patrícia está bonita, a mensagem foi profunda. É só para falar que eu vim fazer hoje o Evangelho, né? Tinha pedido, a gente não conseguiu alguém que pudesse no horário. A onda do mar, muitas vezes, quando ela está muito forte, ela te derruba. Se você ficar ali, você vai se afogar, você vai engolir água, como o Pai Elias falou. Mas quando você levanta sabendo que você pode pular a próxima onda e não vai se afundar. Então, hoje, é essa mensagem que eu queria passar.